Fala, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar aqui rapidamente sobre o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido. Quem nunca, decorou esse salmo na sua infância? Eu mesmo decorei esse salmo antes mesmo de eu me tornar cristão, que na minha avó tinha, se eu não me engano, tinha na porta da geladeira e também tinha um quadro. Ou então a Bíblia aberta, aquela Bíblia antiga, grande, na sala, aberta no Salmo 23, que particularmente também é um salmo que fez uma diferença grande no momento de desespero na vida da minha avó. Então ela sempre teve esse salmo como amuleto. E isso é muito marcante na minha infância, hein? Eu tenho certeza que o momento que eu estou falando, você também está buscando na mente aí os seus encontros com o Salmo 23 na sua infância, né? Mas a palavra de Deus, ela própria nos instrui que foi feita para ser vivida. Então nós vamos entender hoje como esse Salmo 23 pode fazer diferença em nossas vidas, a sua relevância, como isso é importante para nós. Porque é um salmo que ele nos traz esperança, ele nos dá ânimo. E no momento que estamos passando, um momento muito difícil devido à pandemia, mais precioso ainda esse salmo se torna, porque ele nos dá uma garantia de esperança que é gigante. O salmo ele foi escrito por Davi, né? É um salmo davídico. Ele foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo e num período bem complicado que Davi passava, né? Que nesse momento de angústia e um momento de desesperança, por que não? Davi escreve esse salmo, Salmo 23. Então, se a gente for fazer a pergunta assim, para quem foi escrito o Salmo 23, a gente vai entender que foi escrito para os ansiosos, para os angustiados, né? E é interessante porque quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando do mal do século, né? E dos aflitos. Então, basta olhar para o tempo de hoje e ver, né, diante de tudo que está acontecendo nos corações aflitos, né, a desesperança de que as coisas vão melhorar. Então o Salmo ele já começa enriquecendo a nossa mente, nos dando uma esperança gigante. O Salmo já começa assim, jogando a nossa energia para cima, nos dando confiança, porque ele começa assim: o Senhor é o meu pastor. Então o Salmo ele começa afirmando que Deus é o nosso pastor, e isso é uma analogia muito importante para nós. Você sabe qual é a função do pastor? O pastor é aquele que supre as necessidades das ovelhas. Ele é aquele que provê alimentação, ele é aquele que provê abrigo, né? Ele supre as necessidades básicas ali das ovelhas, né? E além dele suprir as necessidades, ele é aquele que protege. Ele defende as ovelhas contra os inimigos. Então, além de suprir a necessidade, além de proteger e defender as ovelhas, ele também é o guia. Ele mostra o caminho às ovelhas quando as ovelhas não estão perdidas, não sabem para onde ir. O pastor é aquele que guia as ovelhas, que mostra qual é o caminho. E por fim, o pastor também é aquele que corrige, né? Qualquer dificuldade que aparece no caminho das ovelhas, qualquer obstáculo, ele corrige isso. Então fazer essa relação, né, da figura do pastor com Deus, quando isso sai do campo humano, porque apesar do pastor, né, fazer tudo isso que eu listei, mas ele é humano, ele tem as suas limitações, mas quando você tira essa humanidade do pastor, né, e coloca em Deus, dizendo Deus é o meu pastor, isso cresce numa proporção absoluta, majestosa, porque Deus é poderoso para fazer tudo, né, as causas impossíveis. Deus é poderoso para, ele tem o poder sobre todas as coisas, e aí você atribui a Deus essa afirmação de que Ele é o meu pastor. Aí a segunda parte, né, passa a ter um sentido mais profundo e mais penetrante a nós. O Senhor é meu pastor, por isso não terei falta de nada, por isso nada me faltará. Porque Deus não é qualquer pessoa, Deus é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. Então essas funções que foi falado aqui, ela atinge uma perfeição absoluta, né, de proteção. O pastor que protege, Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso guia, Deus é aquele que supre as nossas necessidades, Deus é aquele que corrige os problemas, as falhas. Então perceba que isso quando é levado a Deus, ele ganha uma proporção que é absoluta em nossas vidas. Isaías 40:11 diz: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Então perceba que na palavra a gente vê Deus dizendo eu cuidarei, ele não diz talvez, né? Ele diz assim como o pastor cuida do seu rebanho, Deus cuidará do seu povo. É uma afirmação, não é talvez, é uma afirmação e que é garantida a nós. Eu cuidarei. E a gente sabe que Deus não faz promessa que não possa cumprir. Deus cumpre a sua promessa. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que é prometido por Deus é cumprido em nossas vidas.
Agora, essa afirmação de que o Senhor é meu pastor é uma afirmação que deve ser analisada com cuidado nós. Porque quando nós falamos o Senhor é o meu pastor, antes de pastor, nós estamos chamando ele de Senhor. E é preciso que a gente reconheça o senhorio de Cristo, o senhorio de Jesus em nossas vidas. Que a gente reconheça que Deus é o nosso Senhor e que estamos submissos à sua vontade e que estamos à disposição da sua obra em nossas vidas e que a gente precisa se entregar a Ele. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Em João 10, no verso 14 e 27, o Senhor diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então perceba que nesse verso a gente encontra o significado do que é ter o Senhor como nosso pastor. São 3 palavrinhas, que é o conhecer, o ouvir e o seguir. O conhecer ao nosso Senhor, ao nosso pastor, conhecer a Cristo, né? Conhecer o nosso Deus com profundidade, ouvir a sua voz, saber qual é a vontade dele para as nossas vidas e segui-lo, né? Seguir os passos do Mestre, fazendo aquilo que ele determinou a nós, cumprindo o seu mandamento, amando as pessoas, perdoando as pessoas, levando palavra de esperança. E assim Deus assume o comando em nossas vidas. Deus se torna o nosso pastor. E aí que essa afirmação, o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, é que faz dar sentido a todo o restante do Salmo. Tudo passa a ter sentido agora, porque o Senhor é o nosso pastor. Ora, Ele é o nosso pastor, então de nada terei falta. Então o restante do Salmo ele passa a ter mais sentido quando ele é fundamentado nessa primeira frase: o Senhor é o meu pastor. Vamos ler então para a gente finalizar o restante do Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tudo isso porque o Senhor é o nosso pastor. Tudo isso porque o meu pastor, ele é o meu Senhor. E Jesus nos dá essa esperança. Jesus nos dá os suprimentos. Jesus nos mostra o caminho. Ele é o nosso guia. E Jesus também nos corrige, né? E corrige também a nossa vida. Então, esse é o Salmo 23, que com apenas esse primeiro verso, o Senhor é meu pastor e nada terei falta, nós temos esperança de dias melhores. Nós temos esperança de que breve tudo isso passará e nós permaneceremos de pé, ainda que nós andamos no vale de sombra de morte, mas Ele estará conosco. Então, um abraço para todo mundo, cheiro nos olhos de todo mundo aí e até a próxima oportunidade aí de a gente poder bater mais um papo sobre a palavra de Deus. Então, tchau, tchau.